primeira edição. Quinta-feira, 20 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa, interagir com a gente nessas redes sociais. Também, daqui a pouco, tem a edição deste programa em podcast, lá com todos os aplicativos para podcast. No comando da Alexa, ouvir a Folha FM. Também você acompanha a nossa programação, acompanha o Folha no Ar, onde você estiver. Em nosso aplicativo exclusivo da Folha, também baixe o aplicativo aí na sua lojinha de aplicativos e já comece a usar, interagir também com a gente. São vários canais para você acompanhar, ouvir e assistir este programa a partir de agora. E logo mais reprise também na Plena TV. 7h06 em Campos. Muito bom dia. Vamos às principais informações desta manhã de quinta-feira, hoje 20 de março de 2025. Gente, são 7h06. Exatamente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há 1h05 já começou o outono 2025. A partir das 6h01 da manhã de hoje, deu início aí ao outono, que também, segundo a previsão, segue com temperaturas altas. Para hoje, em Campos, a previsão é de 29 de máxima, com 21 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. O tempo está parcialmente encoberto neste momento. Choveu durante a noite, início da noite de ontem, e há previsão de chuva para hoje também, principalmente no período da tarde. Nesta quinta-feira, dia 20, temos definitivamente o retorno de Aloysio Abreu Barbosa a esta bancada após um descanso. E hoje, com o Aloysio na bancada, nós vamos conversar com o Heraldo Duarte. Heraldo é professor de História na rede pública e doutorando na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Heraldo vem para falar sobre a direita em cursos de humanas na rede pública, ou seja, um militante da direita sendo professor de uma das matérias de humanas na rede pública municipal. Vamos conversar com o Heraldo também sobre o bolsonarismo, visto por ele de dentro e visto por ele também de fora. Vamos entender os dois olhares dele sobre esse fenômeno, essa coisa de mudança de comportamento, né, da política brasileira, com a chegada de Bolsonaro, evidenciando mais o extremismo. O julgamento do STF sobre, principalmente, as pendências aí com o ex-presidente, uma avaliação também do governo Lula e uma projeção da direita a 2026. Heraldo acertou
Na última que ele teve aqui, Aloysio, 2022, ele acertou os deputados estaduais, só errou o federal. O federal foi complicado, né? Não fizemos ninguém. Temos agora o Caio, que é suplente, né? Você projetava 2, mas infelizmente não conseguimos, ficamos só na suplência, como é o caso agora. O Caio assume a cadeira lá, mas é suplente. Então, Heraldo, já rapidamente, vamos às manchetes aqui, mas obrigado pela sua presença. Já trago o seu bom dia e, claro, a sua entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, compromisso e qualidade e compromisso com você, e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, pelo menos em destaque aqui, algumas delas que você pode acessar aí durante todo o dia, a qualquer instante, atualização também a todo tempo. Manchete principal aqui do portal: acessos à ponte da integração só devem ficar prontos em 2026. Ainda, Boemia perde Afrânio, clássico da noite de Campos. O bar do Afrânio era conhecido também pela simpatia do proprietário. Ele faleceu aos 77 anos, 77. Prefeita Carla Capucci faz mudanças no staff administrativo em São João da Barra. Novas nomeações foram publicadas em edição do Diário Oficial. Ainda no portal Folha 1, primeira edição de 2025 do Happy Hour do Cais da Lapa será no próximo dia 28 de março. Programação pronta para os eventos no ponto mais charmoso de Campos. Atleta campista disputará outra maratona do fim do mundo. Antes do STF, Bolsonaro sai enfraquecido de Copacabana, com a foto viral do dono do apartamento atrás do trio elétrico. Será que essa estratégia foi por aquele estrategista que tinha, né? Pazuello? Pazuello era coronel estrategista, comandante... General, estrategista, né? Tá bem a cara dele. Logística. Logística. Não, logística. Será que essa logística... Então, eu quero arrumar um problema para ele. É que, para quem não viu, atrás da imagem de Bolsonaro, para quem estava lá, em Copacabana, tinha um apartamento, tinha um prédio com um apartamento, e o cara colocou em letras garrafais: não vai ter anistia. Tá aqui, ó. Sem anistia. Exato. E todas as fotos que... sem anistia. E a hashtag ficou essa. E todas as fotos que foram publicadas, evidentemente, saía com esse sem anistia. E aí viralizou. A primeira foto viralizou, pronto. Tá aqui, vamos falar sobre isso também. Quissamã exonera secretários após ação judicial por nepotismo. Jovem de 22 anos é assassinado a tiros em São João da Barra. Conselho do Americano convoca a Assembleia para destituição de Tolentino. O presidente diz que não reconhecerá os efeitos da reunião, que será no próximo dia 31. Agora entrou em litígio de vez, né? Casal suspeito de golpe na farmácia popular é preso em Itaperuna. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br de hoje. Você pode conferir a todo instante. 7h13. Heraldo Duarte, professor de História da Rede Pública Municipal. É São Francisco, né, que você atua. No estado do Rio com contrato. E no estado também com contrato. E... concursado, né? Concursado. E ele falou que tá pagando bem. Tá pagando bem. Ele falou, não foi eu, não. Não, porque tem uma disputa aqui entre as cidades, né? Em disputa entre os profissionais da educação que falam isso. Macaé me parece. Macaé fez um concurso agora também, disputado. Muito, porque Macaé é o que paga melhor. Me parece que é Macaé que tem né? Um reconhecimento talvez mais devido, ou pelo menos mais próximo do devido aos professores.
Obrigado pela sua presença, bem-vindo, bom sempre conversar, bom sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar. Olha, eu que agradeço pela possibilidade de participar. É sempre bom estar nesse espaço plural que é a Rádio Folha. E me apresento? Por favor, fique à Eu vontade. sou Heraldo Silva Duarte, né? Eu sou professor de História, faço doutorado em História na Unirio. Eu estudo catolicismo integrista, né? O catolicismo conservador, aqui nessa cidade de Campos, né? Cidade de Dom Castro Maier, né? Grande bispo extremamente conservador, né? E eu também sou suspeito de falar porque eu sou um católico tradicionalista, né? Até comentei com vocês aqui. Você estuda o conservadorismo Católico. católico, mas E a relação com a ditadura, né? E a relação também que teve com a revista que o grupo do Castro Maier tinha, e na época, no período da ditadura, né? E é um tema de pesquisa interessante, né? Eu acho interessante pegar como que os grupos conservadores, porque quando se fala muito em ditadura, né, se fala muito em esquerda, né? Até mesmo o filme que ganhou agora o Oscar, né? Sempre essa narrativa, parecia que não havia direita ali naquele momento, né? Parecia que a direita estava dormente. Pelo menos eu digo a direita sem ser a direita no governo, né? A direita, os grupos sociais, as mobilizações. Mas havia bastante grupos, e esses grupos eram bem ativos, e eu gosto da minha pesquisa. legal, legal. Ó, bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui. Vamos falar vamos conversar bastante sobre todo esse cenário político, né, brasileiro e internacional também, o avanço da extrema-direita lá nos Estados Unidos, com a volta do Trump à Casa Branca, enfim. E ele está de volta. Quem voltou também é um ilustre titular dessa bancada. Aliás, passou por aqui, acho que por 2 vezes, né, Luiz? Que nós fizemos o especial do... 3 vezes. 3 vezes. Perdão, eu estava na dúvida da terceira, mas 3 vezes, com as últimas 2 voltadas aí para o especial que a gente fez aqui, o pré e depois o pós prêmio do filme Ainda Estou Aqui, né, que ganhou o Oscar na qualidade de melhor filme internacional. E você volta com 2 fatos interessantes. Um triste, lamentável, que é a morte do Afrânio de Abreu, né? A boemia chora, né? A noite mais entristecida aí também, né? Com a passagem do Afrânio. E a outra, alegre para você e triste para mim. Flamengo venceu o Carioca em cima do Fluminense. O melhor cara de Beto Solado. Rapaz. Eu vou acabar perdendo meu réu primário qualquer hora dessa. Que nada, Beto é parceiro. E merecia. Pô, difícil, cara. A gente projetava isso aqui até antes do jogo, a gente falava sobre difícil ganhar do Flamengo com aquele time justinho. Fiquei feliz por 2 motivos. A Taça Zico foi entregue ao Flamengo. Seria bom pra gente? Seria. Claro que seria, que a gente zoaria bastante, né? Mas fora isso, assim, ficou casadinho, né? O cara é ídolo, muito mais do que da torcida do Flamengo. Mas a Taça Zico entregue aos jogadores do Flamengo pelo Zico, acho que foi, assim, para ele deve ter sido a coroação. E, claro, também pelo Felipe Luiz, como te falei, técnico que a gente está precisando renovar. Um setor do futebol brasileiro é essa questão técnica. Temos, inclusive, importado mais técnicos do que o habitual. Sempre teve técnico aqui de outro, mas mais por experiência. Os técnicos vinham para cá para poder aprender, para poder pegar know-how para levar para o mundo, e hoje a gente pega os técnicos do mundo para a gente aprender. Bom dia, bem-vindo. Fez falta para caramba, mas conseguimos tocar aqui, com a ajuda de Deus. Parabéns aí pelo título, bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Beto, como é que se comportou aí na minha ausência? Anotou tudinho, depois você vai me passar? Bom dia, Heraldo. Obrigado pela presença. Poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Só para esclarecer, eu não tirei férias. Eu estava trabalhando em uma outra coisa, né? Um projeto não profissional, digamos assim, né? Pelo menos não da minha atividade fim, que é jornalismo. Embora seja até aparentado, mas enfim, eu não
parei de produzir, né? Eu só estava produzindo em outra área. Afim ao jornalismo, mas não jornalismo, né? E precisava de um tempo para fazer isso, né? Um tempo desligado de apuração, de edição, de redação. Pesquisa? Pesquisa, pesquisa, né? Até projetei a eleição em 10 municípios, Campos e outros 9 municípios do Norte, Noroeste e região dos Lagos. Acertei os 10, né? E o segundo turno em São Paulo, né? Acertei também. Não é nem bola de cristal, né? É trabalho. Né? Não tem Nostradamus, tem trabalho, né? Deitar em cima de dado, de estatístico, né? Levantamento, estudo sério, né? Não dá para aparecer como Brás Market, como o Bolsonaro tentou aparecer em 2022, tentando dizer que ia ganhar com vantagem, porque isso a gente sabe que isso é mentira, né? Tentou-se fazer isso em Campos também, né? Inventar instituto de fundo de quintal para dizer que é uma da outra coisa que não fosse o que todas as pesquisas apontavam desde 2021, que era a vitória de Vladimir em primeiro turno, né? Eu fiz de março de 2021 a outubro de 2022, eu botei a mão, Aloysio, botei a mão em 18 pesquisas. Algumas delas não foram registradas. Né? Inclusive 3 Quaest na última semana. Na última semana não, no último mês. Né? Que não foram registradas porque não interessava quem contratou que os números fossem divulgados. E todas elas deram o mesmo número e o adversário no início era Caio. Aquela realidade não se alterou. Depois passou a ser Carla. A gente sempre disse também que não poderia ser candidata, por motivo legal, como confirmado pela unanimidade no TSE. Carla Machado também não mudou. Depois, Madeleine também não mudou. Então era uma coisa parecia. Os números mostravam que era uma coisa muito desenhada, né? E se cumpriu como nesses outros 9 municípios da região e São Paulo. Agora, 2 assuntos aí, antes de começar a entrevista com o Heraldo. Primeiro, vou botar o terceiro, que eu tava vindo pra cá, o anúncio aí da Sindipetro aqui na rádio, que vou convocar 1.780 aprovados em concurso anterior da Petrobras. É muito bom para Campos, é muito bom para Petrobras, é muito bom para municípios petrorrentistas, como é o caso de Campos, Macaé, São João da Barra, Quissamã. É muito bom, muito bom. Parabenizar aí, é uma conquista, né? A gente sabe, tá falando que no caso do professor, a gente sabe que às vezes há o concurso, demora a chamar, a expectativa que as pessoas ficam, né? E sabe quanto isso impacta no orçamento de uma família, né? Você ter uma renda, ainda mais com estabilidade, né? Enfim, então é uma coisa a se comemorar, esses 1.780 aprovados, como se chamados pela Petrobras, né? Depende se é direita ou de esquerda, isso é orçamento familiar reforçado e dinheiro circulando na praça. É bom para todo mundo. Em relação, vou começar por Afrânio. Né? Afrânio, eu morei nos anos 2000, eu morei um tempo ali no Jardim de Alá, né? Então, eu sempre começou essa coisa de lei seca, que eu acho coisa correta, você tem que começar a procurar bar perto de casa. Você vai andando. Meus problemas. Então, o Afrânio ficava perto ali, né? Eu já lá, descendo ali a beneficência, caiu no Afrânio. Tem o suporte da beneficência também. Não, eu nunca precisei recorrer, não. Mas até naquela época tava muito em forma, né? Enfim. Faz tempo. Tador nunca fui, não, mas treinava, né? Então, eu ia muito ali, quer dizer, eu tinha um pé sujo, que era o melhor pé sujo de Campos, que era a Afrânio, e tinha o pé limpo, que era o seu Evaldo, que fechou agora e vai abrir outro no lugar. E tudo eu ia andando. E a Afrânio era meio tipo paizão, né, cara? Ele meio que me adotou. Entre os vários assim, que ele adotava ali, ele meio que me adotou. A gente criou uma relação muito, muito boa e muito próxima. Eu logicamente que... acho que teve uns 12 anos que eu dolosamente me dei uma retirada da boemia, né? Porque você vai envelhecendo, não dá mais pra levar aquele ritmo, né? Conciliar com o trabalho. Mas assim, eu sempre mantinha contato com ele, porque eu sempre ia lá
Às vezes eu não comprava cigarro, por exemplo, de dia, só pra ter uma desculpa de comprar cigarro lá ele madrugada. Né? E aí falava com ele, sempre a mesma coisa, abraçava e beijava no rosto. E a Fran era uma figura assim, especialíssima. E pra quem teve chance de conhecê-lo melhor, a Fran tinha uma experiência larga como metalúrgico da CSN, né? Onde se dá a Revolução Industrial Brasileira, já no século XX, né? Que é a partir da CSN. Que Getúlio troca com Roosevelt pela base no Rio Grande do Norte, Natal, para poder bombardear a África do Norte, que era o único lugar naquela época. A Europa toda dominada pelos nazistas, o único lugar onde você podia ir, bombardear e voltar. O avião da época era Natal, né? E Roosevelt Getúlio trocou com Roosevelt a instalação daquela base da Força Aérea Americana estadunidense ali em Natal pela CSN. A Fran tinha essa experiência. E também um leitor conhecido profundo Machado de Assis, que é outra paixão como a gente tinha, né? Tricolor inchado como você, né? E assim, eu vou falar sobre a Fran aqui, só as histórias publicáveis, as que ficou música que ainda não prescreveram, é brincadeira, tá, gente? Hoje tem que explicar quando faz ironia, porque a gente fica fazendo programa aqui, mas me lembro muito do Pirica, que morreu em 2022, outra figura icônica, que era outro desses filhos adotivos, adotados pela Fran. Ele tinha uma jukebox disputada e Pirica comandava a jukebox. Era o DJ, ficava noite e madrugada ali comandando a jukebox, né? Enfim, faz muita falta e eu acho que é um tempo de campos, né, que se vai e deixa muita saudade, né? Deixa muita saudade, mas certamente vai viver sempre dentro de quem pode partilhar aquilo ali, entendeu? Sempre. É uma figura... É um sujeito, assim, que eu amava, Fran. Um camarada... assim, mesmo assim, amor filial mesmo por ele. Era um camarada muito gente boa. Assim, muito gente boa. Raro nos dias de hoje, né? Comerciante que bota a relação afetiva acima da questão pecuniária, né? É uma coisa mais difícil. Enfim. Beijo aí, Fran. Beijo aí. A gente vai levar você para sempre, as memórias aí sempre. Em relação ao Flamengo Fluminense, só para terminar, Heraldo, antes de partir para outro Fla-Flu, verdade, boa, muito boa, muito boa. Cara, a única coisa que existia que apontava uma vitória do Fluminense era um critério subjetivo. Qual era? Era a escrita do Fluminense favorável, porque o Flamengo ele tem mais títulos em todos, estaduais, que você se fanava até o ano de 90 de ter mais que o Flamengo passou e abriu. Até os anos 90 tinha essa história do Fluminense. Mas nós temos mais título estadual. Eu cresci ouvindo isso. A gente passou, eles esqueceram disso. Brasileiro, se somar todos os outros, não dá o Flamengo. Libertadores, se somar os 3, dá o Flamengo. Então, é um vareio, né? Mundial, Botafogo, Fluminense e Vasco. Só tem o Mundial do Botafogo ali na Rua Voluntária da Pátria, não basta. Né? Então, assim... Torço pro Flamengo, mas não acompanho muito futebol. E confrontos em jogos normais também é uma vantagem muito grande. Agora, quando você vai para confronto em jogo de final, o Fluminense tem ainda uma boa vantagem. Então, a única coisa que pesava sobre o Flamengo era essa estatística, esse scout. Em jogo decisivo, o Fluminense cresce. Né? Isso é admitido pelo próprio Zico, né? Tem aquele Fla-Flu, não lembro, é um documentário sobre Fla-Flu, que entrevistou o Osto, Assis. O casal 20 era... Zico nunca ganhou uma final do Fluminense, por exemplo. Olha que doideira. Zico nunca ganhou uma final do Fluminense. Olha que doido. Nunca ganhou. E ele admite isso, quer dizer, tem esse... Sim. Então, mas é uma coisa subjetiva. Camisa, né, que você falou. O scout é uma coisa objetiva, mas assim, essa mística, a mística não tá dizendo, não é nada palpável, né? O Flamengo tem mais time, mais elenco, provou ter muito mais treinador também e muito mais dinheiro. Entendeu? Então, os critérios objetivos todos eram favoráveis ao Flamengo. Tinha os critérios objetivos da mística, que se confirma objetivamente pelo scout e jogo decisivo.
E, entendeu? Deu a lógica. Não é porque eu sou Flamengo. Sinceramente, Botafogo foi o melhor time do brasileiro no ano passado e Libertadores, ponto. Merecido. Venceu o melhor. Carioca venceu o melhor. Ponto. É isso. E eu só acho que o Flamengo tem que começar a se preocupar em ver, porque todo mundo chora com o Flamengo. Botafogo chora de estar no mesmo tempo e espaço do Flamengo, né? Coitados, eles choram. Eu tô no mesmo tempo e espaço do Flamengo, podia nascer 100 anos depois, 100 anos antes. O Vasco, Pedrinho foi reclamar de arbitragem nos jogos na semifinal com o Flamengo. O presidente do clube, que eu respeito muito. Primeiro jogo com o Fluminense, nota oficial do Fluminense reclamando de arbitragem. Funcionou, porque anularam 2 gols do Flamengo. O primeiro, um gol legal. Um lance puramente interpretativo, e a regra diz que o VAR deve ser chamado quando há dúvida em campo. O juiz estava perto do lance, ele viu aquele lance da falta que originou, da suposta falta. Não teria que voltar ao VAR. Isso foi o quê? Pressão desses times todos contra o Flamengo com a arbitragem. O juiz ficou coagido. Começa o jogo, dá um cartão amarelo para Thiago Silva. Cano chega. Já começou mal. Tem isso, leitura labial, Cano? Sim. Já começou mal. E funcionou a pressão. Anularam um gol legítimo do Flamengo, entendeu? E foi fundamental nessa anulação aí. Pressionou muito. Mas todo mundo pressionou. Mas não é só os jogadores em campo. É a pressão que já vinha de um suposto favorecimento ao Flamengo, como chamam o Zante, o Varmengo. 2 gols anulados. Um deles legítimo. O outro não se discute. Impedimento é impedimento. A linha mostra que foi impedido. Né? Mas vai ficar ali no scout que foi um empate. E não foi. O Flamengo deu baile de bola no Fluminense. O único tempo dos 4 tempos de 2 jogos que o Fluminense equilibrou foi o primeiro tempo do primeiro jogo. Assim mesmo, só depois que o Flamengo fez 1-0, que ele tinha a obrigação de partir o Fluminense. O Flamengo aceitou o Fluminense como proponente do jogo. Enfim, não quer dizer nada isso para o brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para a Supercopa Mundial, muito menos. Eu acho que vai ser um brasileiro que passar as oitavas é uma conquista. Se chegar às quartas é um campeonato à parte. Não quer dizer nada. O Flamengo ganhou também bem já do ano passado. Defesa sem levar gol de Tite. E deu no que deu no brasileiro, né, na Libertadores. Então vamos ver. Mas hoje é sem sombra de dúvida o melhor time do Brasil, talvez da América do Sul. Sim, todo mundo comenta, todo mundo fala e a gente sabe outra coisa, desculpa me alongar. Se esquece. Os 2 atacantes titulares machucados e os 2 reservas imediatos machucados. Um deles entrou, que foi o Michael no segundo tempo, que fez o segundo gol, inclusive, anulado pelo impedimento. Mas o Flamengo chega a isso, a dupla de ataque titular machucada. Bruno Henrique ainda jogou contra o Vasco, depois saiu contra o Fluminense, sorte do Fluminense. E Pedro, que volta agora a treinar com bola em abril. E Michael e Cebolinha, que são os 2 reservas imediatos, também no departamento médico. O Flamengo chega a isso com seus 2 titulares do ataque e os 2 reservas imediatos. Então, Plata e Luiz Araújo foram adaptados. Nenhum dos 2 é centroavante. Né? Então, se Pedro e Bruno Henrique tivessem, eu quero crer que seria um pouco menos difícil. E não foi tão difícil assim. Ser superior em campo aos 3 times, assim, de longe do Rio. Né? Se Pedro tá aí, eu já nem sei mais como é que seria esse programa de hoje. Eu acho que eu não estaria aqui. Mas tem chororô, tem torcedor do Fluminense aí, não? Como é que foi esse episódio aí, antes de ir pra final e depois? Rapaz. Eu também vou te contar, sabe? Vou até entrar aqui na pauta com o Heraldo. Eu sou um sofredor. Não, eu lembro do meme que ele quer fazer aqui, eu que lembro. Ô, tricolor sem vergonha, né? Cristiano, depois, pô, Nogueira, você que lembrou? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um... Eita. Repete aí. Com Jair Bolsonaro sobre essa decisão, que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão. Meu pai, claro, ele queria o filho dele perto dele, cara. Claro. Uma possibilidade real.
meu Quer pai. dizer, é Eduardo Bolsonaro antes e depois do STF, né? Antes falando que bastava fechar com o carro do soldado, depois chorando, né? Que pode ser também tricolor, vascaíno e botafoguense antes e depois do Flamengo, né? Antes é muito macho, depois... Seu juiz, por favor! Não lembro mais. Parcial. São VAR, por favor, São VAR! Não lembrarei mais. Vamos Mas partir vamos pra lá, entrevista? vamos lá. Quer começar? Não, por favor, abre aí. Estamos sentindo sua falta aqui. Vamos lá. Heraldo, vamos lá. Como é que é? Você teve, a gente vai falar mais disso mais especificamente depois, né? No segundo bloco. Mas como é que é? Se formou imagem no Brasil, mas que de resto na América Latina, hoje talvez até nos Estados Unidos também, porque assim, investido de Trump contra as universidades, de que o meio acadêmico é um meio dominado pela esquerda, sobretudo em ciências humanas, no caso do Brasil, sobretudo em universidade pública, né? Como é que é ser de direita, tanto no corpo docente quanto no corpo discente do ensino público brasileiro? Bom dia. Bom dia. Então, né, há uma hegemonia da esquerda na educação, né, no meio acadêmico, no meio intelectual, né, isso é um ponto pacífico, assim, isso não é só um fenômeno que ocorre no Brasil, né. Você pega, por exemplo, o Roger Scruton, né, naquele livro Tolos, Bobos e Fraudes, né, ele fala como que a obra dele, como que o livro dele gerou um rebuliço dentro da intelectualidade britânica, onde tem um partido conservador, né. Então, assim, eu não vou dizer que eu sofra constrangimento, né? Não tem constrangimento, é uma boa relação que eu tenho com meus colegas, etc. Mas você percebe essa hegemonia, sabe? Como que a esquerda, o progressismo também em geral, né? A ideologia progressista, ela se solidificou no meio acadêmico, né? No meio intelectual e no meio educacional, né? Até os pensadores, eu acho que talvez possa ter sido até por conta aqui no Brasil, né, do fenômeno do regime militar, né, que acabou colocando as universidades como um ponto de resistência, mas também pode ser uma estratégia, né, uma estratégia de hegemonia, né, uma estratégia gramsciana, né, de criar ali espaços onde eles vão realizar essa mudança cultural mais complexa, né? Mas, de certo modo, assim, quando você tem uma leitura um pouco diferente, né? É um desafio, né? É um desafio. Porque a polarização existe, né? É uma polarização real. E às vezes algumas pessoas podem ver como amigo e inimigo, né? Não é o meu caso, né? Eu sou sempre muito aberto à discussão, né? Eu não vivenciei mais experiências como a da UF. Né? Aquela época eu era bem combativo, né? Hoje estudando na Unirio é completamente tranquilo e tal, né? Não escondo meus pensamentos, né? Também é pós-graduação, né? Acho que é outro nível, né? Mas é um espaço, é um ambiente marcado pela esquerda, né? E eu não estou falando isso em tom de crítica, né? Não estou falando isso em tom de diminuindo, né? Mas foi uma estratégia, assim como certos meios, você tem uma proliferação maior da direita, né? Mas eu acho que a área educacional, a área intelectual, a área cultural em geral, ela é uma área que a esquerda ela tem uma hegemonia, né? Por incrível que pareça, isso é até uma coisa muito ruim, a direita pensa muito em dinheiro, somente em dinheiro, né? E acaba deixando de lado os outros campos, né? Uma direita liberal econômica, né? Que só sabe falar de mercado. Depende. Brizola já chamou o PT de partido da boquinha. Então, interesse por dinheiro, então pode não ser só da direita, né? Não, mas eu digo assim, no dinheiro... Tô brincando. Sim, sim. Você tá falando no sentido institucional, do mercado. A direita é muito focada em questões de mercado, que deixou de lado a cultura. Agora que tem, né, recentemente que começaram, que surgiram, né, alternativas culturais, né, como a Brasil Paralelo e outros grupos, né? Mas mesmo assim tá engatinhando, né? No campo cultural a direita engatinha, né? E quando entra, né, naquilo que lá nos Estados Unidos chama de guerras culturais, né? Culture Wars, né? Ela entra muito no sentido de reatividade, né? Entra sempre como reação.
nunca como ação, nunca propondo nada, né? A direita acaba sendo muito mais reativa do que ativa nas suas pautas, né? Então acaba sempre naquela posição, é uma luta de boxe, né? Ganha quem bate. Se você só esperar a pancada vir para você desferir um outro golpe, você vai perder. A não ser que você seja uma remédio alho. É. Que era o contra-golpeador nato, né? Essa questão de relação da direita, pelo menos esses últimos anos, a relação da direita com a cultura pode ser bem mostrada, bem traduzida aí com a Lei Rouanet. Hoje você tem uma rejeição de muita gente por conta da Lei Rouanet e atrapalha muito a cultura, né? Enfim. Tó, pergunta para você, meu caro professor Heraldo Duarte, está aqui, ó, no grupo de WhatsApp do blog Opiniões, do Aloysio, e deste programa também do Folha no Ar, da Silvana Venâncio, jornalista lá de Bom Jesus, do Itabapoana. Professor, é algo raro ser professor de história sendo de direita. Uma pergunta que lhe faço, qual a sua opinião sobre a ditadura? Porque a maioria das pessoas que tem uma postura mais de direita se dizem a favor da ditadura. E aí teve uma intervenção legal também da Guiomar, tá aqui, ó. Também professora de história. Também professora de história, e ela no caso diz... do IFE, né? Sim, no caso aposentado do IFE. Perfeito, perfeito. Olá, prezada Silvana, ela, né, interagindo lá com a Silvana e com o grupo aqui. Assino embaixo para suas perguntas. Então vai o reforço aí das duas participantes aqui do grupo. Apenas queria registrar que ao longo dos meus 32 anos como professora de História e de Educação brasileira, conheci direta e indiretamente um número razoável de professores das áreas de ciências humanas da direita, conservadores. Suspeito que existia um mito, portanto, construído dessas relações humanas de hegemonia de esquerda, exatas e as ciências da natureza. Hegemonia da direita. Tem muitas contradições e indeterminações. Forte abraço. Tá aí as duas perguntas para você, com então, a assinatura das duas. Então, acho que quando ela perguntou da direita, da ditadura, ela está perguntando da ditadura militar brasileira, né? Da última, né? Da última, né? Assim, 6485. 6485, De certo modo, é que eu acabo pesquisando a ditadura militar, né, brasileira no mestrado. Eu estudei um período um pouco antes do governo Jango, no doutorado ao regime militar, né? E o regime militar brasileiro, né? Eu acho que eu já entreguei um pouco quando eu chamei a ditadura de regime militar, né? Todo mundo que chama de regime militar, você já sabe, né? já entrega um pouco que ele tá, já entrega um pouco que não vê como uma ditadura, né? Mas de fato foi uma ditadura, o AI-5, não né? dá pra chamar, eu ia falar isso, não dá pra chamar um regime que do AI-5 e outra coisa que não é ditadura. Principalmente o 68, né? 68 Sim. é um marco. O AI-5 ele é um marco do fim das liberdades civis, do fim das liberdades políticas, né? De certo modo, eu penso, né, que o ideal, e aí eu vou, de certo modo, citar aí um teórico, Oliveira Viana, né? O Brasil tem que ter um Estado forte. É um país de dimensões continentais, é um país com uma população muito grande, e é um país que tem muita crise política, né? E eu acho que a necessidade de um Estado forte, e até mesmo, em alguns pontos, um Estado autoritário, com a capacidade de fazer, com a capacidade de realizar, é essencial. É claro que violações aos direitos humanos, tortura, assassinato, isso aí tem que ser repelido, tem que ser denunciado. Posso, só para não perder, que deve encerrar o bloco quando você acabar de responder, só para botar uma pergunta que feita agora pelo Maurício Batista, exatamente o que você está falando. Sim. Maurício Forel Batista, né? Aqui, a gente brinca que ele é o 001. 001. É porque foi o primeiro cara que, quando virou o programa, não é porque Flávio Bolsonaro, não. É 001, não é 01, não. É porque se começou o programa, primeiro, logo na estreia, ele já estava aqui interagindo conosco e um ouvinte e
na interação de primeira hora, né? Ouvinte que interage de primeira hora e desde então se mantém aí fiel aqui conosco. Então ele é o 001. Ele pergunta que é você, professor, o senhor reconhece a ditadura? Concorda que houve ação violenta, tortura, homicídio, etc? Concordo que ocorreram violações, né? Só que eu acho que a ditadura ela tem que ser interpretada dentro do panorama histórico do Brasil, né? Das agitações, das crises institucionais do governo Jango, da renúncia prematura do governo Jânio Quadros, um período de convulsão. E é uma coisa que o Oliveira Viana fala, e não, eu acho isso muito problemático, sabe? De transpor essas instituições liberais democráticas europeias para o Brasil, né? Sem perceber como isso se dá aqui. O regime autoritário brasileiro, ele teve problemas? Teve, mas foi um período de crescimento econômico, foi um período de maior segurança. E eu não estou fazendo uma apologia à ditadura, parece que eu estou fazendo, né? De certo modo, né? Parece. Uma linha tênue, né? Mas eu acho que há uma necessidade de ter um governo, pelo menos isso até na atualidade, de você ter um governo que use da autoridade para resolver os problemas nacionais. Isso, se você for parar e pensar, por que a China consegue se desenvolver? Né? Por que o governo chinês, por que o PIB chinês é tão grande? A Índia tem uma população gigantesca também. Agora, o processo decisório num país como a China é muito mais simples do que no processo parlamentar indiano. E eu acho que a ditadura militar brasileira, me corrigindo agora, mostrou como que um governo autoritário ele consegue colocar ali um plano, né, de desenvolvimento, de crescimento, de estabilidade política e econômica de maneira muito mais efetiva do que do que um modelo democrático liberal, né? O Oliveira Viana, esse teórico, ele vai ser um grande crítico dessas transposições, dessas ideias, dessa democracia liberal aqui para o Brasil. Isso não quer dizer que eu estou sendo aqui um defensor da ditadura, né? Mas de um presidencialismo forte, onde o presidente tem ali os meios para poder tomar as decisões, né? Porque você tem problemas na democracia liberal, né? Esses problemas, você vê, por exemplo, a pessoa pensa, a China cresce muito. A China, a gente só explica, muitos economistas explicam o crescimento chinês pelo consumo interno. A Índia também tem uma população gigantesca. Agora, como é que é o processo decisório? O Samuel Huntington vai dizer no Choque das Civilizações como é que uma decisão na Índia é muito mais complicado do que uma decisão na China. Na China, o governante decide fazer uma cidade no meio do nada e faz. Agora na Índia, agora num regime parlamentar, num regime democrático, você tem uma dificuldade gigantesca para poder fazer uma coisa como essa. Isso não quer dizer que a democracia seja ruim, mas quer dizer que dependendo do modelo de país, de nação que se quer construir, principalmente para se ter um desenvolvimento, modelos autoritários, né, sem violação de direitos humanos, sem tortura, sem assassinato, sem crimes do Estado, né? Esse modelo mais autoritário ele é preferível, pelo menos na minha leitura. Só queria saber qual modelo autoritário que não tem crime, tortura. Não desconheço. Não, você pode ter um modelo, né? A China que você citou, por exemplo, uma tenista ranqueada entre as melhores do mundo que denuncia assédio sexual dirigentes da Federação de Tênis da China, a mulher some. Ela desaparece. Uma pessoa que não é pessoa pública, pessoa ranqueada entre as maiores tenistas profissionais do mundo. Desaparece. Simples assim. Desaparece. E aí, se a ATP for fazer alguma coisa contra isso, não entra no mercado chinês, então é um problema. Hollywood hoje tem muito problema com isso. Qualquer crítica à China, simples. Esse filme não entra na China. Você perde 1,250 bilhões de espectadores. É complicado. Qual é a exceção a essa regra? Eu acho assim, eu acho complicado, de certo modo, né? Você até comentou assim, né, essa questão mas o chinês consegue preservar a sua cultura, ele consegue preservar o seu modo de vida, né? É claro, você tem esses problemas aí, né? Mas se a China fosse um país completamente aberto, né, seria um quintal dos Estados Unidos. É claro que é um país gigantesco, né? Já foi o quintal da Grã-Bretanha. Exato. A guerra do ópio, né? O século da humilhação. É necessário. Já foi o quintal do Japão depois. Foi o quintal do Japão. Eu acho que é necessário a gente pensar isso aí, até pensando como direita, né? Valores, identidade nacional,
né, de certo modo, porque nós temos um influxo, né, nessa era de globalização, um influxo de uma cultura que é dita ocidental, né, mas que influi aqui no Brasil, né, de maneira absurda, né? E o que é o Brasil? Quais são as identidades? Qual é o reflexo? Né? O que se pensa sobre o Brasil, né? De certo modo? Ué, a gente vai pensar naquela produção dentro dos panoramas europeus, ou dentro dos panoramas estadunidenses, né? E a gente precisa pensar, a gente precisa valorizar, e quando eu digo valorizar, de certo modo, por exemplo, a gente pega o modelo russo-chinês, né? Eu acho que são os modelos políticos mais interessantes que tem. Você vê, apesar das sanções que os Estados Unidos aplicou na Rússia, a Rússia conseguiu crescer economicamente e a Europa está em declínio. Né? Então, o modelo onde você tem um Estado forte, centralizado, ele se prova em face às democracias liberais um modelo que entrega resultado. Ah, isso é uma opinião polêmica. De fato, é uma opinião polêmica, né? Ninguém pode negar que o PIB do Japão Não e da cresce. Alemanha, do Japão Imperial de Tojo, né? E da Alemanha de Hitler, ninguém pode negar que o PIB aumentou. Só que o resultado não foi muito bom, né? Aqui, 80 milhões de mortos no final. aqui custas, né? Isso aumentou. Principalmente porque Mas ninguém pode negar. principalmente Sim. Porque porque economicamente, né, se alavancaram durante um período curto ali, né? Curto. Entre os anos 30 e os anos 40. Só que o resultado não foi muito bom. o problema era mais o imperialismo, né? Algumas doutrinas ali Ele dentro. tá voltando justamente na China e na Índia, né? Sim. A China com Taiwan e a China na Índia, perdão, na Rússia e na Índia. A China com Taiwan e a Rússia com a Ucrânia. Mas aqui, Vamos lá. vamos. 751. É. Que esse, você acabou de falar aí agora, o próprio posicionamento, o depoimento é polêmico. Sim. Isso dá outro programa, você Dá um programa. Tá doido. Outra matriz civilizacional. Outra matriz civilizacional. A China tem. Enfim, eu não vou me alongar, porque Vai dar. falando Tem do Hudson, imperialismo sendo praticado pelo presidente dos Estados Unidos também. Existem 4 civilizações no mundo e a chinesa é a única que não tem ponto nenhum de intersecção conosco. É porque a greco-romana judaico-cristã, nós ocidentais, a islâmica, a indiana e a chinesa. Só existem essas 4. Quem fala de civilização está falando besteira. A civilização viva no mundo tem essas 4. A islâmica mais parece com a gente, que tem o mesmo Deus. Deus de Abraão, Yahvé, Eloi, Adonai, Allah, Deus. A indiana, por conta da colonização britânica, como ele falou, o sistema parlamentar, o sistema ferroviário, que é o país continente como o Brasil, é britânico. Então eles têm uma interseção pelo domínio britânico. A China não tem nada. Então não dá para você, assim, outra matriz civilizacional. Eles não passaram por renascimento, não passaram por reforma. É um processo próprio, então é difícil, né? Tanto para a gente aplicar o que a gente pensa ser universal para eles, quanto deles pra gente. É diferente. Eles nunca tiveram democracia. Nunca. Zero. Saíram do império direto para a ditadura comunista. Nunca tinha. Uma guerra civil com Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung vence a ditadura comunista. Enfim, é diferente. Sim. Falando em ditadura comunista, o documento do assassinato de JF Kennedy também mostra essa questão da preocupação dos Estados Unidos com a implantação da ditadura comunista no Brasil. Aí você vai pegar lá o Twitter de Mourão, minha nossa. Vamos fazer um intervalo, senão a gente não ferrou. Não, pode citar aqui a obra que eu recomendo todo mundo que quer saber sobre a ditadura para ler os 5 livros do Gaspar, que para mim é definitivo. Não tem um historiador que tenha feito nada parecido. Não tem nada parecido em termos de dado, levantamento, arquivo estadunidense, arquivo brasileiro, arquivo dos países vizinhos, arquivo britânico. É um negócio assim, fantástico. E todos os lados estão ali, né? Ele foi repórter de confiança, não no sentido de repórter de confiança de ser comprado, de Golbery, de Geisel, né? Então teve acesso a muita informação desde aquela época, né? Eu acho que e realmente o quadro é muito complexo. E acho que a Fernanda Torres define muito bem na campanha de Estou Aqui. Aquilo ali foi fruto da Guerra Fria. É um contexto que não existe mais hoje. Talvez estejamos retomando hoje essa Guerra Fria. Com a Rússia e com a Rússia e com a China, né? Em relação aos Estados Unidos e Europa, mas vamos ver.
E se for também entrar, é quem de nós aqui que não tem um pouco de conservador? Na criação dos filhos, nos cuidados com a família. Com... Todo mundo tem. Todo mundo tem Todo como. mundo tem um lado progressista. né? Como tem o lado progressista também. O problema é quando você entra na extremidade desses casos. Aí. Eu conheço de gente que faltou parte da juventude na trilha de sexo, drogas e rock and roll, que hoje é defensor da família e moral dos meus costumes, dava pra... Muitos deputados. Então, o Bolsonaro, né? Não sexo, drogas e rock and roll, mas uma vida um pouco duvidosa, né? Mas vamos... Como diz o mineiro, não. Tem umas horas que eu fico doido. Mas não vou fazer Vai isso, não. porque é uma coisa pessoal. Não é moralismo, não, só hipocrisia, né? Mas enfim. Sim. Gente, são 7h54, fechando, tem pergunta para você também de outros professores, outro professor aqui também no Face, enfim, tem pessoal interagindo com a gente aqui também no privado, a gente fala com você, meu caro Heraldo Duarte, professor de História da Rede Pública Municipal e doutorando na Unirio. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Já que você falou que está ganhando bem, Heraldo, preste atenção aí para você investir seu dinheiro com a equipe da Nauta XP. Botar o dinheiro para trabalhar para você. Do Milei aí, não. 7h55.